turma do 7º ano, espero que estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história, certo? Vocês vão continuar acompanhando lá onde nós paramos em grandes navegações, que nós começamos a falar sobre as navegações portuguesas. Eu fiz aqui um breve resumo nas minhas anotações aqui, só pra gente dar uma recordada, né, sobre o que já havíamos dito, que foi sobre o contexto das grandes navegações. Nós vimos que Portugal ele foi o pioneiro nesse processo de expansionismo por conta, geograficamente falando, da sua posição, né, em relação ao Oceano Atlântico. Essa posição de Portugal, ela favoreceu esse expansionismo, essas novas descobertas, porque nesse período, o século XV, ele foi marcado justamente por essa busca do poder, que no caso era a conquista de novas terras. Quanto mais terras conquistadas, mais poder eles tinham. E sempre houve essa rivalidade de poder entre Portugal e Espanha, não é isso? E hoje nós vamos abordar um pouco sobre as viagens espanholas, né? Que a Espanha ela também buscava procurar um caminho alternativo para chegar às Índias, visto que Portugal já tinha tomado essa iniciativa, certo? Mas a Espanha não queria ficar para trás. E aí, depois de ter expulsado definitivamente os árabes, os muçulmanos do seu território lá em 1492 e ter conseguido unificar o Estado por meio do casamento da rainha Isabel Castela com o Frei Fernando de Aragão, que eram os chamados reis católicos, né? Naquele período a gente sabe que os casamentos, eles tinham um interesse, né? Tinha um interesse por trás, não era um casamento por amor. Rolava aquele interesse, e nesse caso era justamente a unificação do Estado, certo? E o que deu grande apoio, o que deu grande força para essa expansão, certo? E aí a Espanha, ela foi obrigada a percorrer, a descobrir esses novos caminhos que Portugal já tinha percorrido. E aí, então, o navegador português Cristóvão Colombo, ele tinha um plano, né? Tinha já demarcado como que seria essa rota. E esse plano dele era até então não aceito por portugueses, né? Porque tinha a questão dos que uns diziam, alguns afirmavam que a Terra era plana e outros não acreditavam na Terra ser plana. E essa temática, ela de certa forma gerava alguns conflitos, né? Nessa questão da expansão, até porque o mar era muito perigoso, o oceano era muito perigoso, muito cheio de risco. E essas viagens marítimas, elas duravam meses. E eles precisavam de um financiamento para poder seguir com sua viagem, né? E o seu plano, sua rota que ia ser percorrida, ela precisava que ser aprovada, né? Para ter esse financiamento, porque os gastos eram muito. Imaginem, meses e meses em alto mar, precisavam de alimentação, uma série de coisas que eram fundamentais para que ocorressem essas grandes navegações, né? E até então, Cristóvão Colombo, ele apresentou o seu plano, né? O que parecia ser uma solução para as necessidades da Espanha. Ele afirmava ser possível chegar à Índia navegando pelo Ocidente, né? Havia essa possibilidade de sair do Ocidente e chegar ao Oriente sem percorrer o caminho do sul da África, como haviam feito os portugueses. E aí esses debates a respeito da forma da Terra, eles estavam nesse tempo a todo vapor, esses debates. E aí teve um estudioso egípcio, que era Cláudio Ptolomeu,
que ele defendia a ideia de que a Terra era redonda, embora ele tenha errado no cálculo do diâmetro da Terra, certo? Ele considerou que ela era menor do que na realidade, considerava menor que na realidade. E teve outros que imaginavam a Terra em formato de um disco, certo? E o Cristóvão Colombo, ele acabou utilizando esses estudos de Ptolomeu. E ele procurou provar para os reis católicos que o seu projeto era viável, que tinha como ele fazer essa rota de chegar ao Oriente pelo Ocidente, né, pelo sul da África. E aí Colombo ele teve que esperar alguns meses, alguns anos, né, até alguns anos, até que a rainha Isabel se convencesse a financiar as navegações. E então lá em 3 de agosto de 1492, ele saiu com aproximadamente 190 homens em 3 caravelas, né? Chefiados por Cristóvão Colombo, é claro. E ele saiu em 3 caravelas, que foi Santa Maria, Ninã e Pinta. Eles saíram em direção, fazendo essa nova rota, fazendo esse novo percurso. E então, no dia 12 desse mesmo ano, eles chegaram em novas terras, certo? Nessa terra desconhecida, que foi na ilha de Guananyani, certo? Nas Bahamas, na qual Colombo ele denominou São Salvador. E aí ele realizou ainda 3 viagens à América. Ele teve nas Antilhas, em Honduras, Porto Rico, na América Central. E ele estava convencido que ele tinha chegado à Índia, né? Tanto que dominou os povos que lá já estavam, de índios, como até hoje são chamados, né? E teve outro navegador também mais conhecido, também, aliás, os dois se destacam, tanto Cristóvão Colombo quanto Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, ele concluiu tratar-se de um novo continente, né? Ele não acreditava que tinha chegado na Índia, ele acreditava que era a Europa, entre a Europa e a Ásia. Ele sabia que não era Índia, acreditava que não era Índia. Então, em homenagem a Américo Vespúcio, ele decidiu, as novas terras, elas passaram a se chamar América, certo? E após essa descoberta do continente, tiveram início a conquista, a exploração, colonização das novas terras pelos espanhóis. E com esse feito, com essa descoberta, a Espanha ela chegou à condição de maior potência no século XVI. E como a busca pelo poder era muito grande, o mundo ele ficou dividido entre portugueses e espanhóis, o que gerou uma série de conflitos nesse período, né? Vários tratados foram estabelecidos entre Portugal e Espanha, porque elas eram 2 potências expansionistas nesse período. E esses tratados, esses acordos, eles tinham o objetivo de delimitar os direitos de cada país sobre as terras descobertas, sobre outros possíveis descobrimentos. Um dos acordos feitos entre eles foi Papa Alexandre VI. Ele editou em 1493 um documento conhecido como Bula Intercoetera, certo? Que determinava a partilha do mundo ultramarino entre os portugueses e os espanhóis. Foi definido nesse tratado um meridiano de 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, estabelecendo todos os territórios desconhecidos que estivessem situados a leste do meridiano seriam de Portugal, e para a Espanha ficariam os outros territórios, né? Todos os territórios descobertos a oeste desse meridiano. E aí Portugal contestou e foi uma série de conflitos incessantes entre eles, até que em 1494 foi firmado outro contrato, outro acordo que vocês já ouviram falar nas séries anteriores, né? Que foi o Tratado de Tordesilhas, bem mais conhecido, né? Que sempre se destaca, que por meio dele
o meridiano divisor de territórios fixado anteriormente foi ampliado de 100 para 300 léguas, certo? A oeste do Cabo Verde, a posição mais favorável aos portugueses. E nesse tratado ficou decidido também que as terras descobertas a leste do meridiano pertenciam a Portugal e as terras a oeste pertenciam à Espanha. E aí, desse modo, o tratado possibilitou os portugueses a conquista das terras no Atlântico Ocidental, ou seja, a região oeste do território do Brasil. Só que essas nações, elas tinham muito interesse em novas conquistas, né? Eles opuseram-se aos tratados que dividiram o novo mundo a ser descoberto, exclusivamente entre Portugal e Espanha. E foi muito tempo esses conflitos por terra. A ganância deles por novas terras era imensa, né? Por conta do poder. Como eu falei anteriormente, quanto mais terras, mais poder eles tinham, essas duas grandes potências desse período, certo? Então, hoje nós vamos falar só sobre esses conflitos, sobre essas navegações espanholas, e na próxima nós vamos ver as outras navegações desse período de expansionismo, de colonizações, certo? Um abraço em todos, até mais!